Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. Estamos no ar, deputada Sofia. Muito bem. Agora sim, boa tarde a todas e todos. Essa é a nossa audiência pública da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Quem fala é a deputada Sofia Cavedon. Eu presido a comissão, ladeada, acompanhada, parcerizada com o deputado Issur Koch, que não tem o Issur Koch, está conosco aqui no centro da tela, vocês estão vendo. Nós temos muita alegria de estar fechando o segundo ano juntos, não é, deputado Issur? Tivemos grande sintonia, um trabalho muito intenso. Esse ano, o trabalho, a síntese que a Loiva estava passando para nós, deu mais de 80 atividades no ano da pandemia. Eu quero agradecer a Loiva e a Eulália que me passaram os elogios da casa para a nossa comissão, deputado Issur, dizendo que a nossa comissão foi a que mais rapidamente se adaptou ao trabalho virtual e que não parou. E conseguiu, mesmo estando sem a presencial, conseguimos atuar em todos os desafios enormes que foram colocados pela educação durante essa pandemia. Acho que nós tivemos, enquanto educação, no olho do furacão, né? Claro que os empregos também, a sustentabilidade, a cultura, nós atuamos fortemente com a cultura, mas a educação, por incrível que pareça, está fechando um ano um pouquinho mais harmonioso, né? Nessa sexta-feira ainda nós tivemos o lançamento dos curtas na educação e eu dizia para o secretário Faisal que precisávamos da ajuda dele para ajustar os calendários de municípios como Porto Alegre. E hoje está havendo uma reunião, hoje à tarde, da Undime, quero dar esse informe para vocês, porque não é só o município de Porto Alegre, são uns 12 ou 15 municípios que estabeleceram um calendário bem diverso do calendário do Estado. O calendário do Estado, com muita luta esse ano todo, ficou um calendário razoável, ele vai terminar no início de janeiro, ele está com todos os esforços que vocês tiveram que fazer para preencher planilha, inserir no Classroom, imprimir, fazer acontecer, avaliar, fazer síntese. Você tem, pelo menos isso a gente está vendo, vai ter um reconhecimento das atividades feitas e o calendário se fecha no início de janeiro. 10 a 15 cidades não fizeram isso, Porto Alegre, por exemplo, continua exigindo, se mantiver o projeto, o calendário de Porto Alegre, vai a maio, junho, dependendo de qual é o grupo de alunos que consegue atender ao mesmo tempo para concluir 2020. Então, a gente está fechando o ano, tentando ajustar, ainda teremos na segunda-feira que vem uma audiência pública sobre o calendário Porto Alegre, calendário Estado, por conta do término do final do ano, né? Do sexto ano, do último ano, como é que entra no ensino médio, se vai finalizar sexto ano só lá em meados do ano que vem. Só esse é um dos temas, né? Mas o tema dos contratados temporários, esse ano foi um ano em que a gente teve um pouquinho menos de estresse do que o ano passado foi duríssimo, né? E a gente quer, e aí eu abro então a nossa audiência dizendo isso, deputado Issur, que eu contatei o líder do governo, que é o líder da sua bancada, né, o Frederico Antunes, porque até a semana passada a gente fez o processo, então, de elaboração das emendas, de assinatura das emendas. Elas estão apensadas ao projeto. O projeto vai ser publicado amanhã na CCJ, mas ele não terá parecer da CCJ, porque a última reunião da comissão, eu estou procurando no meu calendário, é no dia 15, na semana que vem, e as últimas votações da Assembleia vão ser 15, 16
22 e 23. E o projeto que renova os contratos temporários, ao qual nós colocamos 3 emendas, recuperando emendas que dizem, são 3 conceitos. Autoriza a prorrogação até 5 anos, e não estranhem que autoriza, porque todos os projetos de prorrogação de contratos temporários de todas as secretarias, quando o governo manda, os próprios projetos do governo vêm para o legislativo, eles vêm solicitando autorização. Não somos nós que estabelecemos o tempo. Isso é uma prerrogativa exclusiva do executivo. Nós autorizamos prorrogar, autorizamos que o executivo faça. Podemos não autorizá-lo, né? Então, nós estamos propondo autorizá-lo até 5 anos. A segunda emenda, desligamento antes disso, ou é para assumir como um concursado. E olhem, porque eu sei que já está um tititi dizendo, mas vocês vão liberar o governo, então, de fazer concurso. Não, quero deixar muito claro que o projeto de lei prevê o concurso. E antes de 5 anos, desligamento, 2 hipóteses, ou para assumir vaga em concurso, ou terá que cumprir o mesmo processo previsto no Estatuto dos servidores, dos professores e servidores públicos. É um processo que garante a defesa, né? Tem que justificar, tem a possibilidade da contestação. Muito bem, essa é a segunda emenda. E a terceira emenda é a emenda de pontuação do tempo de contrato temporários. Você vai ler como título, na prova de título do concurso. Mais uma vez, vê se a Eulália me mandaste aqui, Eulália, as emendas, eu estou precisando das emendas com a lista, do que eu não quero cometer injustiça dos deputados e deputadas que assinaram. Se vocês puderem me mandar. Foi encaminhada pelo WhatsApp, deputada. Tu me mandaste, Loiva, diretamente? Tá. Sim. Obrigada, eu estava aqui olhando o da Eulália. Obrigada, querida, eu vou abrir aqui. Então, a terceira emenda, ela considera, ela delega ao governo, ele que regulamenta, né, os títulos, prova de títulos, né? Mas que dê validação, que considere pontuação o período dos contratados temporários, o tempo de contrato temporário, tempo em que exerceu o contrato temporário. Então, aqui estão as emendas, Loiva, mas eu gostaria do... tá aqui. No final, aqui, então, quem assinou, para terminar o meu informe inicial, deputado Issur, quem assinou as emendas elaboradas pelo coletivo, Comissão de Educação e Assessoria, CEPER, Sindicato, Comitê dos Contratados e Contratadas e contratados e contratadas que participaram diretamente, inclusive com uma audiência pública, onde a gente deu e conversou sobre ela. Então, nós tivemos um bom processo de elaboração delas, assinado, então, por que deputados? Sofia Cavedon, Luiz Marenco, Luciana Genro, Sérgio Pérez. Chama atenção porque são de diferentes partidos, tá? Aqui nós já temos 3 partidos. Juliana Brizola, Issur Koch e Fernando Marrone. Então, nós temos 7 assinaturas de deputados da nossa comissão. E realmente, talvez tivéssemos mais, né? Porque as assinaturas foram possíveis, assim, um turno de tarde e outro turno de manhã. Então, foi curto porque demorou para a gente ajustar o texto. Imagina, o texto vai para o sindicato, para o advogado da bancada, para o comitê. Teve vários idas e vindas, e aí eu coloquei no processo C, a nossa assessoria colocou, e os deputados e deputadas assinaram. Então, não sei se preciso repetir, mas talvez seja importante. Sofia Cavedon, Luiz Marenco, que é do PDT, eu sou PT, Luciana Genro, PSOL, Sérgio Pérez, Republicano,
Juliana Brizola, PDT, Fernando Marrone, PT, e Surcoc, PP. PP. O ISUR não gosta muito que a gente fale dos partidos, porque a gente tem construído uma parceria suprapartidária na nossa comissão em muitas lutas, o que eu fico muito feliz e orgulhosa. Então, nossa tarefa hoje, nosso objetivo hoje na audiência pública era a gente atualizar o que teria acontecido até aqui. Cumprimento aqui o doutor Rafael, que está acompanhando, ajudou a elaboração, né, o advogado do CPR Sindicato, eu vi presente aqui, vou cumprimentando vocês, né? Fábio e todos os representantes do comitê. Né, porque são mulheres, comitê das contratadas, inclusive porque mudou, né, por conta de ser maioria. Então, esse é o objetivo, a gente saber em que pé, até onde tínhamos chegado. Então, ainda tenho que dar um informe da minha conversa com o deputado Frederico Antunes. Deputado Frederico, expliquei as emendas para ele por telefone e as emendas estão indo por WhatsApp, porque ele me solicitou que as mandasse, para que ele mandasse para a Casa Civil. Então, essa é a última movimentação. No projeto de lei, ele vai amanhã para a CCJ, mas ele vai acabar não recebendo o parecer da CCJ, e ele vai trancar a pauta a partir do dia 12. O 12 é domingo, portanto, provável votação dia 15, terça-feira, à tarde. Então, anotem isso. Até dia 15, a gente espera ter avançado, então, no número de deputados e deputadas que conhecem as emendas e que vão votar nelas, principalmente construído um diálogo com o governo, porque você sabe que o governo tem uma ampla maioria. Se o governo se posicionar contrário, é muito difícil, pode até dividir, mas é muito difícil ganhar. Então, depende da nossa mobilização, depende da nossa interlocução com os deputados, depende da nossa capacidade de diálogo e de convencimento do governo. Consegui explicar um pouco, deputado Issur, para o Frederico, porque o Frederico, a primeira coisa que me disse, são muitos projetos, são vários projetos de prorrogação. E, realmente, tem vários, né? Tem da Metroplan, tem... Eu disse para ele, mas nenhum projeto é como o da educação. A educação é muito diferenciada. A gente tem uma quantidade que nenhuma outra área tem de contratos temporários, né, de contratados. Nós temos 27 mil. Então, nós temos eu diria, um contingente que tem um significado imenso, sem ele, obviamente, sem a outra parte toda dos contratos permanentes, ou seja, dos efetivos, nós não teremos educação. Não, se eles não acontecerem, não há educação, para tudo, é colapso. Né? Mas também é a característica de tempo longo de contrato, né? Pessoas com 5, 10, 15, 20 anos, deu para eu explicar isso para ele. Também temos experiência que nós tivemos nos governos que fizeram concurso. No caso do governo Tarso, fez 2 concursos e mesmo assim, aí eu vou pedir aqui para, acho que a Vera me mandou, o gráfico, vamos ver se está aqui a mão aqui para ler para vocês, gente, do número de contratos que me surpreendeu, né? Quando nós organizamos o Observatório da Educação, e agora a gente está colocando ele no Prelo, o Observatório da Educação 2. Aqui, está aqui, tabela das matrículas. Vou abrir aqui para ler para vocês. Porque às vezes a gente não tem ideia do todo, né? Não faz ideia. Matrículas de trabalhadores em educação. Nós temos, do magistério, em 2006 eram 74 mil efetivos e eram 11 mil contratados. Gravaram em 2006. 74 mil efetivos, 11 mil contratados, pegando o magistério. 2014,
nós tínhamos 70 mil efetivos, aí era governo Tarso. Já do governo Rigoto, eu posso ir um por um. Do governo Rigoto para o governo Ieda, baixou quase 20 mil efetivos. E aumentou 5 mil contratados. Magistério. Do governo Ieda para o governo Tarso, aumentou contratados, foi para 16 para 20 mil, e 70 mil, o que tinha de 75 mil efetivos foi para 70 mil efetivos, baixou também, e aumentou contratados, o governo Tarso fazendo 2 concursos, e no primeiro concurso nomeando todo mundo, e no segundo concurso depois ficou para nomear mais os outros. Então, esta é a nossa principal argumentação, e eu quero socializar isso com vocês, porque tem pessoas criticando a proposta de 5 anos. Não é a deputados ainda. É a própria categoria, mas vai desobrigar o governo de fazer concurso? Não. Se a gente seguir, então, o governo que fez 2 concursos precisou, o governo que tem compromisso de colocar professor em sala de aula, precisou aumentar contratado temporário. Fez concurso, precisou aumentar contrato temporário. Depois, com o Sartori, e também por isso, essa luta do concurso não pode ser uma luta que o contratado temporário diz assim, eu não faço essa luta do concurso porque eu vou perder o meu cargo. Não, porque está provado no tempo histórico que mesmo fazendo concurso foi necessário contratar temporário. O Estado criou essa forma que vai levar muito tempo se nós tiver concurso público sempre, permanente. Vai levar muito tempo. E por isso a gente já está argumentando com esta tabela para propor até 5 anos. Mas é exatamente para poder fazer concursos e ir possibilitando o ingresso e a efetivação. Eu sigo só mais um pouquinho para vocês verem. Magistério, então, no governo Sartori, baixa de efetivo de 57, já está em 57, no Tarso, 1.000 para 42, então 25 mil efetivos a menos, e contratados temporários, olhem só, do governo Tarso para, só magistério, posso pegar os trabalhadores também, passa de 20 mil para 19 mil. Do governo Tarso para o Sartori, olhem a diminuição que houve. 25 mil efetivos a menos e quase 1.000 contratados temporários a menos. Depois, governo Leite segue diminuindo contratados temporários até dezembro de 2019. Professores, tá, gente? 18.900. Dezembro de 2019. E menos efetivos, 38 mil. Então, há uma redução tanto de contratados temporários quanto efetivos, e isso a gente poderia ir para os servidores, que é o segundo grupo maior, para dizer para vocês que nós tínhamos em 2006 16 mil servidores de escola e 1.000 temporários. Vamos pular direto para cá. Final do ano passado, nós temos 8.600 servidores e temos 7.400 em contrato temporário. Se mantém mais ou menos estável nos últimos 3 governos. Muito bem. Então, nosso principal argumento é esse. Mesmo fazendo concurso, é preciso tempo para incorporação, para quem é contratado entrar nos concursos, e é preciso tempo para ir avançando para que todos se tornem efetivos, para que a gente inverta essa curva de diminuição dos efetivos, de aumento, apesar que a curva agora está assim, ó, diminuição de ambos. Vocês viram, eu li para vocês, né? Diminui os efetivos e diminui os temporários. Bom, aí por definição de outras políticas públicas, né? Fechamento de escola, como nós estávamos hoje na Escola Rio Grande do Sul. Nosso observatório vai mostrar uma perda enorme de matrículas de ensino médio de um ano para o outro. Enorme. E aí alguém vai dizer, não, que diminuiu a juventude. Não.
muito jovem fora da escola, né, gente? Bom, fiz uma introdução longa para todo mundo pegar alguns elementos para a gente não ter controvérsia na categoria, não é uma coisa contra a outra. A renovação dos contratos não é contra o concurso, por isso que expliquei bem, demoradamente. E a gente precisa fazer concurso não prejudica os contratados, está provado aqui, o governo que fez concurso aumentou o contrato, porque tem aposentadoria, tem 1000 outros elementos que concorrem, vocês sabem muito bem. E agora, então, daqui a uma semana, do dia que estamos hoje, 8 ao dia 15, nós temos uma semana de preparação para a votação do projeto de lei de prorrogação dos contratos temporários. Uma semana. E a gente fez, de fato, essa audiência pública para essa semana estarmos juntos e combinarmos ações. O que mais podemos fazer? Dados os dados que eu tenho, pergunto se o deputado Issur gostaria de falar, se temos alguma outra explicação da nossa técnica que eu não tenha dado. Acho que o deputado Issur caiu, Lu. Ele estava no carro, pode ter caído, né? Vamos fazer enquanto o deputado Issur não volta, vamos fazer uma rodada, então, breve. O que a gente precisa hoje é combinar que estratégias nós podemos ter para ter sucesso no nosso intento. Acredito que de conteúdo a gente não tem dúvidas, mas também podem levantar dúvidas, tá? Podemos fazer uma rodada com os representantes de vocês nesse comitê que nós constituímos, né? Inclusive, eu fiz questão de procurar a deputada Juliana Brizola, que tem a frente parlamentar, ela assinou, vocês viram, a emenda, né? Mesmo estando envolvida aí, terminando uma campanha majoritária, há pouco tempo, que não é fácil, né? Então, agora, esta semana é uma semana de mobilização, de convencimento. Então, abro nesse momento, primeiro para os nossos 4 atores, né? Se o governo do Estado tiver. Por favor, se inscreva, nós vamos ouvir o CEPERS, o comitê e o governo. Nós somos 4, né? A Assembleia, que eu já falei bastante, o Issur, depois ele voltar, ele pode falar. O governo, o comitê das contratadas e o CEPER Sindicato. Passo a palavra para o CEPER Sindicato. Boa tarde, então, a Sofia. Pena que o deputado Issur saiu, todos os colegas. Bom, para nós é muito importante este projeto e essas emendas. Eu gostaria de perguntar, Sofia, se todos os deputados que fazem... Deputado Issur presente, Lenir. Chegou o deputado Issur, então, presente. Ah, tá aqui. É que eu lhe passei a palavra, Issur, tinha lhe dado a possibilidade da palavra. Não sei se ele não quer falar, daí eu falo depois do deputado. Acho até para se ele não cair de novo. Não, de maneira alguma, eu só queria mostrar que eu estava presente. Então, de maneira alguma, por favor, faça uso da palavra, tanto por cavalheirismo quanto prioridade como presidente do CEPERS. Obrigada, deputado. Deputada Sofia e deputado Issur, eu acho que é importante para nós sabermos quais os deputados que fazem parte da comissão que ainda não assinaram. A gente tem tirado aqui algumas estratégias e eu acho que uma delas é a gente tentar conversar com os deputados que não assinaram ainda. Precisamos saber quantas assinaturas nós temos que ter para poder realmente ser inserido no contexto. Além disso, eu acho que nós temos que ligar para todos os deputados, pedir para que eles olhem realmente para essa questão dos contratados. Estamos chegando no final do ano. Precisamos que essas emendas, as 3 emendas, sejam aprovadas, para que os nossos colegas contratados possam trabalhar com mais tranquilidade. Enquanto não tiver um concurso público que possa ser feito, que possam assumir, né, efetivamente o seu cargo, eu acho que essa luta dos 5 anos, para nós, é fundamental
porque dá tranquilidade, porque todo final de ano é a mesma coisa. Vai chegando setembro, as pessoas começam a se preocupar se terão seu contrato renovado ou não. Acho que essa tranquilidade também faz bem para a educação, deputada Sofia. Professores terem a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho sem estar com essa espada na cabeça. Então, eu acho, nós vamos fazer, eu não tenho dúvida disso, mas nós, da direção do sindicato, nós vamos fazer a pressão em cima dos deputados, para que apoiem as emendas e que possamos ter uma grande vitória. Eu acho que seria importante ver com o deputado, e daí a senhora pode fazer essa fala para nós, com o deputado Frederico Antunes, né? Qual é o parecer que a Casa Civil tem sobre essas propostas? Porque para nós é importante, como a senhora disse, nós sabemos que o governo tem a maioria da Assembleia. Nós sabemos que é importante ter esse diálogo com o governo, porque se o governo resolver que não vai aceitar nenhuma proposta, nós teremos grandes dificuldades na Assembleia Legislativa. Então, tem que ter ação junto ao governo para fazer essas discussões que vocês, eu acho, tu e o deputado Sur são duas pessoas que têm essa fala, e são os dois professores, vamos dizer, da comissão, né, que faz um diferencial a fala de vocês, porque vocês são professores também, para ver se conseguem fazer com que o governo aceite essas emendas e nós faremos a ação em cima dos deputados para a aprovação dessa emenda. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Temos pouco tempo, né? Mas eu acho que nós temos que ir a campo e tentar fazer essa pressão que é necessária para que tenhamos aprovado essas 3 emendas. Deputado Sur, tu ouviste o meu relato, eu fiz uma fala por telefone com o Frederico. O deputado Sur tem sido fundamental nessa interlocução com o líder do governo, em vários outros momentos, né? Inclusive, no limite, acaba votando diferente, né, deputado professor, né? Mas tem sido muito importante. Então, eu mandei para o deputado Frederico Antunes as emendas com as assinaturas. A pergunta da presidenta Helenir, eu respondo. Quem não assinou da nossa comissão? A Anne Ortiz, o Rui Irigaray, o Gaúcho da Geral, o Tiago Simon e o Gabriel Souza, que são os titulares que não assinaram, mas provavelmente, não sei se eu esqueci de alguém, alguns não devem ter visto. A gente informou bem a assessoria, a gente não foi fácil, porque foi bem antes, entre o primeiro e o segundo turno, né? Então, a gente precisou cumprir um prazo, e aí tenho certeza que vários daqui apoiam e assinam. Podemos contar com eles. Presidente Sofia, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade desse encontro, de estarmos nesse momento falando sobre uma pauta tão importante e que parece que o momento é nosso, né? Mas a discussão ela é muito antiga. Nós estamos nesse momento discutindo e esperamos que as próximas legislaturas não tenham que fazer audiências públicas para discutir esse tema tão importante. A presença do professor, tanto do contratado, mas quanto do concursado, ela é essencial para a qualidade de educação que a gente busca. Costumo dizer que nós, deputados estaduais, enquanto comissão de educação, nós não estamos abaixo nem acima, mas ao lado da SEDUC, quanto à importância na construção, na participação e no fomento à educação de qualidade. Mas mais especificamente na situação da emenda, é importante a gente destacar que quanto mais assinaturas nós tivemos na emenda, maior a garantia de que o requerimento, caso haja requerimento de preferência para o texto, esses votos daqueles que assinam a emenda serão contrários ao requerimento e, por óbvio, favoráveis à aprovação da emenda. Por isso que se nós saíssemos da comissão com tudo sendo unanimidade, o fato da unanimidade também na comissão já diz muito na hora dos colegas pensarem o seu voto, construírem o seu voto em plenário. Tendo em vista que deixa de ser uma pauta da presidente Sofia, deixa de ser uma pauta do deputado Sur, deixa de ser uma pauta de algum deputado e se torna, assim, uma pauta da comissão, que é o colegiado mais adequado para discutir os temas da educação, que é aqueles que se interessaram em estar presentes e que, por isso, serve de embasamento para as decisões dos demais. Me somo, então, presidente,
Eu, sendo muito franco, eu confesso que o momento de construção não é dos mais favoráveis. Eu sou um dos deputados que se posiciona muitas vezes contrário a alguns projetos do Poder Executivo, apesar de ser compor um partido que compõe a base do governo. O nosso líder de bancada é o Turra, o Antunes sendo líder de governo, mas nós estamos agora nessa... Vamos dizer que a situação da votação desses projetos de manutenção de críticas do governo está poluindo a pauta, digamos assim, onde deputados que desde já se posicionam contrários ao aumento de impostos, contrários à manutenção de alíquotas, já não são tão bem vistos naquilo que buscam em relação a outras pautas. É o meu caso. Ou seja, né, apesar de compor a base do governo, eu não sou tão fiel assim às questões do governo como gostariam, talvez, e isso não torna o meu caminho nesse sentido não tão fácil quanto as pessoas acham que eu tenho por ter uma relação partidária. Mas, sim, me somo a construir isso, então vou atender o pedido da Helenine. Na verdade, já tive de forma mais informal esse diálogo com o líder Frederico Antunes, para que a gente veja com que olhos o governo vê, e de repente o governo vai dizer que não concorda com 5 anos, ou não concorda com a extensão que a gente quer dar, mas de repente conseguimos chegar num acordo para aprovação, porque para mim me interessa muito mais, presidente, nós termos aprovado uma extensão maior do que a rejeição de uma extensão maior. Então, inclusive, vou ver o que o governo vai dizer quanto a possibilidades de buscarmos uma construção no meio do caminho nesses dados, nesses números, nessa extensão. Mas vamos batalhar, primeiramente, pela, digamos assim, pela aprovação, pela assinatura e aprovação da emenda, como foi construída pela senhora, pela nossa assessoria, e que a gente quer levar a plenário. Então, me coloco plenamente à disposição, mas, como eu disse, apesar de que o meu caminho não seja assim tão fácil ou tão claro quanto as pessoas esperam, que, afinal de contas, eu não sou também tão fiel àquilo, talvez, que gostariam que eu fosse como base, como membro de partido que compõe a base do governo, porque diversas vezes, inclusive no plano de carreira dos professores, eu me posicionei contrário à votação do projeto específico, aquele PLC. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e vou utilizar todos os meus caminhos, todas as minhas forças e, principalmente, a fé que eu tenho que o Rio Grande, que o Brasil que a gente quer, começa na sala de aula e só se faz com um professor dedicado, capacitado, interessado e, principalmente, com segurança de que no dia seguinte vai ter o seu emprego, vai ter a atividade que tanto gosta de exercer garantida por concurso e talvez por extensão e ampliação desses prazos de contratos. Muito obrigado. Joia, Frederico. Joia, Frederico. Oi, Sur. Muito bom. Sur, nós fizemos uma construção, gente, muito bacana, com um projeto de lei da cultura. A fala do Issur e do Luiz Marenco foi decisiva. O governo não estava dividido, né, Issur? Então, foi uma construção belíssima na semana passada, emocionante. Eu fiquei muito tensa, achei que alguns, inclusive pelo encaminhamento do PSDB, que foi contrário, acabou sendo votado. Então, foi muito lindo. E eu acho que essa parceria que a gente faz em nome de causas, ela é muito alvissareira, nos dá esperança, porque as pessoas, né, acham que a gente está preso a uma guerra infinita entre a esquerda e a direita, e que as coisas não podem andar. E eu acho que não. A gente tem rompido alguns limites e tem construído um exemplo muito bonito, Issuri. Eu quero, inclusive, na frente aqui de todo mundo te agradecer. E o projeto de lei era meu, não era nem esse que é nosso coletivo, né? Era um projeto assinado por mim, claro, junto com o povo da cultura. Então, assim, eu tenho certeza que o Sérgio Pérez assinou também. Então, agora vamos conversar amanhã com os demais membros da comissão, né? Eu tinha me esquecido do Maroni, que a Eulália anotou ali, Rodrigo Maroni. Então, talvez a gente tenha que ter uma coordenação, Fábio, vou passar a palavra agora para o comitê, para a gente se distribuir, porque é muito importante que o comitê se manifeste para cada deputado e deputada, né? É muito importante. Comitê das Contratadas. Do mesmo jeito, CPR Sindicato. Então, e individualmente também. Então, acho que é hora agora da gente ir à luta para realizar o que a gente está sonhando juntos. Passo para o Comitê das Contratadas, e quem é que fala, porque eu vi que aqui deixa eu ver como é que é o nome dela, disse que eu queria ouvir antes, queria ouvir a Vanessa, né?
E como o comitê é coletivo, não quero eu escalar. Quem fala? Sim. O primeiro. Boa tarde, deputada Sofia Cavedon. Boa tarde, deputado Issur. Aos demais presentes da Comissão de Educação e aos demais presentes na audiência pública, o nosso boa tarde em nome do Comitê Estadual das Educadoras Contratadas. Posterior à minha fala inicial, vai falar a minha camarada, a minha companheira de luta, a colega Vanessa. Tá? Ela fala depois de mim. Eu tinha dado a sugestão para ela falar inicialmente, mas ela preferiu falar depois, então eu vou abrir. Tá? Quero colocar para todas e todos aqui que a nossa luta do nosso comitê, ela já vem há bastante tempo, e o nosso norte principal dentro do nosso comitê é lutar pela nossa efetivação no combate à precarização do trabalho da nossa categoria. Nós temos entendimento que a situação como está colocada a educação pública em todo o estado, em todo o país, é necessário que a gente construa um novo posicionamento em toda a sociedade e que a gente mude a política no parlamento em relação a colocar a educação pública como prioridade e não deixar a educação pública sempre em xeque, como tem sido feito nos últimos anos. Nós precisamos lutar pela construção dessa educação pública e pelos valores dela, valorizando os educadores e as educadoras como um todo. Partindo desse princípio colocado aqui, nós temos dentro da nossa categoria um percentual entre educadoras contratadas de 43%. Foi feito um relato aqui pela deputada em relação ao aumento de números de contratadas, tanto funcionárias como especialistas, como professoras de escola, dentro da nossa categoria. E nós estamos vivenciando hoje uma pandemia mundial. E nós tivemos perdas de colegas durante essa pandemia já. E nós também tivemos perdas de colegas que foram demitidos no ano passado pelo governo Leite. Fato esse que nós fomos chamados para uma audiência pública em que nós tivemos a demissão de educadoras contratadas demitidas em licença-saúde. Nós, dentro do comitê, nós sempre nos posicionamos sobre essa situação e dentro das organizações aqui colocadas do Fórum Estadual das Contratadas e das nossas assembleias do nosso sindicato, a gente se posiciona sobre isso também. É preciso que tenha o entendimento de todos que a gente está lutando por esses 5 anos, lutar pela garantia do emprego destas educadoras e destes educadores, minimamente dentro daquele norte que nós temos dentro do nosso comitê da efetivação. Caminhar para a pauta da Assembleia Legislativa, que é aprovada, para que nós possamos terminar com esse inferno que existe dentro da nossa categoria, de que a cada ano se vai se realizar uma renovação de contratos, não resolve a nossa situação, porque sempre as pessoas ficam preocupadas se vão ter um emprego ou não. Fazemos aqui a denúncia também de situações de colegas contratados e colegas contratados que fazem parte dos novos contratos que se encerram agora, no final do ano, no dia 31 de dezembro. Como que vão encerrar o contrato dessas pessoas se nós temos o encerramento do ano letivo em 4 de janeiro de 2021? Essas pessoas daí vão ficar como nessa situação? Nós temos colegas que ainda não receberam o seu salário e que foram contratados e contratadas esse ano para cumprirem esse período. E essa é mais uma denúncia que nós recebemos no comitê e que nós levantamos aqui, além da questão das demissões que aconteceram no ano passado. Então é muito importante valorizar e seguir esse encaminhamento e se lutar, todos nós aqui, porque já existe uma luta nossa para que a gente consiga, de um determinado tempo, construir uma luta nacional para alcançar a nossa efetivação. É preciso levar ao Congresso Nacional a pauta da efetivação, para que chegue nos deputados federais, chegue no Congresso Nacional para os senadores, para que a gente possa construir uma emenda, uma PEC para aprovar e futuramente nós temos encaminhado essa efetivação das contratadas da nossa categoria. Mas para minimizar essa luta agora, de fato, dentro daquilo que a gente construiu, é necessário que se aprove pela garantia do emprego das pessoas, das trabalhadoras e trabalhadores da nossa categoria, a gente conseguir aprovar essa emenda dos 5 anos. É necessário que se faça isso.
e é necessário que se lute por todas as pautas da educação pública em nosso estado, em nosso município, em nosso país. Não dá mais para deixar a educação pública como um tabuleiro de xadrez, sempre em xeque-mate. É necessário a gente lutar pela educação pública para ela ser 100% gratuita, laica e 100% de qualidade. Então, nesse nosso início, nessa nossa fala inicial, eu passo agora a fala para minha colega Vanessa, mas faço aqui essa ênfase: o nosso norte, o nosso caminho, a nossa luta é pela nossa efetivação, e que se aprove, né, essa emenda com esses 5 anos, pela garantia do emprego dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, né, da nossa categoria. E só coloco uma questão para pergunta aqui na audiência pública. Se no dia 12 de dezembro vai ser trancada a pauta, vamos conseguir encaminhar a votação no dia 15? Se irão trancar a pauta no dia 12? É isso. Meu muito obrigado inicial aqui para todas e todos presentes. Eu passo a fala agora para minha colega e camarada de luta do nosso comitê, da Comissão Estadual do Comitê das Educadoras Contratadas, a colega Vanessa. Certo, então, boa tarde, deputada Sofia, boa tarde, meu camarada Fábio, do comitê, aos demais representantes do comitê que estão participando aqui dentro da audiência, trabalhadoras contratadas que estão aqui conosco, um salve especial para os meus colegas, né, ao CEPER Sindicato, que é o nosso sindicato, no qual todos nós estamos sindicalizados e lutamos dentro dele, e aos demais representantes aí da Comissão de Educação. Bom, acho que para fazer uma fala voltada aos que aqui estão nessa audiência, aos que estão nos assistindo, né? O Fábio já situou um pouco, acho, as pessoas que estão participando, os deputados principalmente, da situação que vive um trabalhador contratado. Ele já colocou que a gente tem colegas que estão temendo não terem seus empregos no ano que vem, por terem feito no dia 31. Nós temos colegas que começaram no contrato esse ano e estão há 3 meses ainda aguardando receber o salário. Então, eles estão trabalhando sem receber, e isso é comum dentro do Estado. Então, a gente tem que situar, primeiro, o que passa um trabalhador contratado, né? Qual é a realidade desse trabalhador? Como é que ele faz para trabalhar sem salário? Como é que ele faz para trabalhar sob essa pressão de não saber o que vai acontecer no ano seguinte? E daí, assim, colocando alguns pontos, né? Acho que tem 3 pontos principais. A questão do concurso público, né? A Sofia colocou muito bem. As trabalhadoras contratadas, e até mesmo qualquer trabalhador que seja terceirizado e que não tem os mesmos direitos de um trabalhador que é efetivo, ele não quer ficar nessa situação. Ele vai querer direitos iguais também. E essa situação, ela não foi uma escolha desse trabalhador, foi uma escolha por uma questão de sobrevivência. E é isso que a gente tem que situar as pessoas. Ninguém escolhe estar numa situação precária. As pessoas precisam trabalhar. E vocês todos bem sabem, né, que a gente teve uma PL aí, que foi a 4330, que deixou com que a situação fosse mais precária ainda para esses trabalhadores a partir dessa terceirização legalizada. Então, a gente está falando de vários trabalhadores que vivem numa situação precária não por escolha. E a gente precisa parar de continuar atacando os trabalhadores e começar a cobrar de quem realmente tem que ser cobrado. A situação da crise política que a gente está vivendo e da crise econômica que se vive no país. Então, do concurso, nós não somos contra, nenhum trabalhador é contra o concurso, com certeza não, mas o concurso público não é a primeira via que vai resolver a situação dessas trabalhadoras contratadas. Faz concurso público. E se essa trabalhadora que está há 10 anos no Estado não passa, não consegue responder uma questão, isso é um filtro. Ela vai ficar desempregada? Ela vai sair sem direito nenhum? Então, há de se pensar numa questão como essa, há de se pensar numa solução. Por isso que nós dizemos que o concurso público, sim, mas com garantia de emprego para todas as trabalhadoras e trabalhadores do magistério. É isso que se tem que se garantir. Que se tenha concurso, mas que se garanta também o emprego dessas pessoas, dessas trabalhadoras. Primeiro ponto. Segundo, uma questão que a Sofia falou sobre a categoria, que a gente teria uma divisão dentro da categoria, que nós andamos verificando algo desse tipo, isso não é culpa da categoria.
A nossa categoria ela precisa estar mais ciente de que a gente faz parte de uma única classe. Somos todas e todos trabalhadores, né? E todos temos que lutar por direitos para todos os trabalhadores, né? E contra quem nós lutamos? Ou de quem nós fazemos, para quem nós fazemos as reivindicações? Para os governos, né? E se não são reivindicações a partir de audiências, de conversas, como aqui nós estamos fazendo, a gente vai para a rua lutar e gritar. E eles sabem que a gente vai fazer isso. A gente não pode ficar em silêncio esperando que numa mesa de conversa amigável vão... Vanessa, desligou o teu som, Vanessa. Ainda está desligado, querida. O som está ligado, deputada. Eu acho que é problema de sinal. Deu um pequeno corte aqui, Vanessa, paramos de te ouvir a partir... Está nos ouvindo? Foi um problema de sinal mesmo. Mas estava muito boa a fala e concordo plenamente com a Vanessa. Somos todos classe trabalhadora. Neiva Lazarotto é a próxima. Me ajudem aí, gurias, porque não sei se tem atrás. Enquanto a Vanessa recompõe, passo a palavra para a Neiva. Obrigada, boa tarde. Me ouvem, Sofia? Sim, porque a minha imagem está trancando bastante aqui. Então, saudar a você, o deputado Izur, aos demais que assinaram as emendas, ao comitê das contratadas e contratados, a todos os camaradas, companheiros dos CEPERS, aos colegas, né, trabalhadores de base. Eu vi ali as gurias que fazem parte também do comitê, a Nayara, a Maria Emília, além da Vanessa, o Fábio, que falaram, e todos os demais nomes eu não conheço. Então, saudá-los por isso, dizer que, na minha opinião, eu sou vice-diretora de escola atualmente do Emílio Massot, vice Vanessa e Fábio, na nossa escola, o nosso tratamento e a nossa relação de efetivos e contratados é a mesma, somos todos colegas, né? Estamos nas greves juntos. Quando teve manifestação dos contratados, que foi aquela atividade lá na Casa Rosada, foram 18 colegas contratados para participarem lá, a direção foi junto, ou seja, a gente tenta fazer com que seja igual, e é verdade, olha, esses números que a Sofia nos apresentou hoje aqui são muito importantes, é praticamente 50% da categoria na ativa de colegas contratados, então tem grande peso, né? E por isso contam com o nosso apoio para essas emendas. Eu escrevi há uns 8 ou 10 anos atrás, e a Intersindical defendeu naquela época, a efetivação dos contratados. O Jorge Buchrabi, que era nosso assessor no CEPERS, me disse: "Bah, Neiva, impossível isso, tá louca, não é possível, a legislação não permite". E eu me lembro que eu respondi ao Jorge: "Jorge, as leis são mutáveis, sim ou não?" Sim, são para mudar. Então, acho que a luta pela efetivação é uma luta estratégica, considerando a nossa situação de categoria. Na atual conjuntura, nós não temos uma correlação de forças favoráveis. No país, onde o Guedes e o Bolsonaro estão tentando acabar com o concurso público, com o serviço público através da reforma administrativa, então nós precisamos fazer frente a isso, derrotar esses governos, derrotar o Bolsonaro, derrotar o Leite. Tivemos avanços importantes aqui na eleição. Eu sei que aqui a comissão tem um trabalho suprapartidário importante, a presença do ISUR tem sido importantíssima, eu tenho acompanhado as reuniões e agradecemos pela causa, a defesa da presença do Estado, o Estado presente na vida do seu povo através do serviço público. Mas essa luta estratégica, ela tem que seguir até a gente mudar um pouco essa correlação de força dos reacionários, dos neoliberais no comando do país e do Estado e da maioria dos nossos municípios ainda, em que pese tenhamos tido importantes campanhas eleitorais e algumas vitórias do campo da esquerda, do campo progressista. E acho que, nesse sentido, as emendas propostas
né, de renovação até 5 anos são extraordinárias, é muito importante. Acho que, então, toda a mobilização nossa tem que ser para reforçar esse conjunto de emendas, né, ver se nós conseguimos mobilizar o apoio dos colegas, diretoras, diretores, nossos colegas efetivos, para além do comitê, para além da representação do CEPER, do Conselho Geral, se a gente consegue aí fazer abaixo-assinados, etc., você vai ter mobilização também nesse dia 15 da votação, seja ela virtual ou não, assim como nós tivemos a vitória do Fundeb, né, que foi uma vitória virtual, né, está a perigo, né, não tem a concretização ainda da regulamentação, tem que voltar a carga para isso, mas é possível ter algumas vitórias mesmo no tempo da pandemia. Nós precisamos de todos os colegas contratados, para seguirmos no ano que vem. Hoje entrou uma portaria, termino com isso, viu, Sofia e colegas, talvez alguns já tenham visto, outros não. A Secretaria de Educação emitiu para as coordenadorias e para as escolas uma portaria agora dando orientações para o final do ano, rematrículas, matrículas, onde eles pedem que os professores ajudem as famílias a realizarem os seus pedidos de rematrícula, de matrículas. Isso significa que estarão presentes no mês de janeiro, que vamos ter férias lá em fevereiro e que o ano letivo será retomado provavelmente lá a partir de 12 de março. Ou seja, nós não podemos prescindir de nenhum colega e de nenhuma colega. Por isso, estamos juntos, tem o apoio das direções aqui da escola que estão mobilizadas, da intersindical e dos setores com quem a gente milita e estamos juntos. Com certeza. Muito bem, Neiva. Eu fico triste de ver aqui, a Andréia escreveu, olha, infelizmente, nas 2 escolas em que eu leciono, contratado não tem voz. Eu fico impressionada, eu não consigo acreditar nisso, porque não parece real, né, que se faça dentro da escola diferenciação. São todos colegas, trabalhadores, e que um depende do outro, né, e da outra. Enfim, quero dar voz aqui para falar da Andréia, por isso eu tenho insistido muito que nós não vamos aceitar que nos coloque, outro está do lado de um ou do lado do outro está do lado do concurso, outro está do lado dos contratados. Para nós essa dicotomia não tem, já mostramos nos números e nós não vamos aceitar. Esse jogo não é contra nós, todos, é contra a educação pública, né? Como falou a Helenira aqui. Muito bem. Gente, vamos estar aberto aí para mais algumas falas, a gente não precisa fazer uma reunião longa. Aqui já propus agora a nossa ideia é mobilização, né? Mobilização, cartas, e-mails para os deputados, as emendas dos contratados e contratadas, nós podemos chamar assim, renovação por 5 anos já, algumas chamadas assim que deem força para o teor das emendas, para a renovação. E aí eu acho que é bom que saia de vários lugares, saia do comitê, saia do CEPERS, saia de iniciativas individuais. A gente está com a presença também da Associação dos Orientadores, não é? E Supervisores, não sei se é a Nina que está aí, porque nós temos os especialistas, nós temos os trabalhadores funcionários. A pergunta aqui, a votação será no dia 15, nós não podemos ainda precisar para vocês. Esta semana nós teremos votação só amanhã à tarde. E aí devemos votar o 13º, vocês viram que foi retirado, mas foi por um detalhe da remuneração, tá? Um erro do governo, o governo retirou, reapresentou, então é a autorização para o governo pagar a multa para vocês poderem retirar o 13º integral, ou quem optar pelo parcelamento receber os jurinhos ou correção monetária desse valor. Então, a gente deve votar este projeto. A gente tinha como dia 12, fechava 30 dias da entrada do contrato temporário, então, mas se tiver outros projetos que trancaram a pauta que não forem votados amanhã, talvez não vote 15, talvez vote 16. A gente tem que se preparar para 15 e 16. A semana que vem inteira, acompanhar no YouTube, mandar e-mail, né? Mas um documento em nome dos terceirizados, contratados temporários, vocês desculpem que eu estou lidando hoje com uma situação dramática dos terceirizados da Cozinha e Limpeza Porto Alegre, né? Hoje é o 5º dia útil,
quero ser solidária com as trabalhadoras dos contratos temporários. O ano passado a gente conseguiu melhorar um pouco, porque chegou em agosto, tinha gente que não tinha recebido, tinha entrado em janeiro. Você se lembra? O ano passado foi um caos. E eu não sabia que nós estávamos ainda com situações de pessoas com 3 meses trabalhando sem receber. Então, eu quero me solidarizar e quero me colocar à disposição, porque a gente, ano passado, a gente apertou bastante nesse tema. Hoje é o 5º dia útil, nós estamos com toda a rede terceirizada via empresa em Porto Alegre, que é um pouco pior do que contratado direto pelo governo, né? A gente não pode deixar entrar. A Helenira esses dias me ligou dizendo que começou, né? Os funcionários começou a se... essa prática é terrível, gente, vocês não têm ideia. Por exemplo, agora, a empresa que fornece as servidoras, trabalhadoras da cozinha e da limpeza, ela já foi pedalando, não foi pagando fundo de garantia, INSS, aí o governo diz, olha, se tu não me apresentar as guias que tu depositou o fundo de garantia, eu não te pago. Aí, se o governo não passa o recurso do mês, as trabalhadoras da empresa não recebem o salário. Então, hoje nós estamos no 5º dia útil e nós temos 1.000 mulheres em Porto Alegre que não receberam salário. E aí o governo, foi tão louco isso, que a semana passada a gente teve reunião com o Ministério Público do Trabalho. Então, o governo agora decidiu que vai pagar direto, encerrar o contrato com a empresa que está fechando. Pensem, mas vai ser via justiça, via sindicato, quando é que vão receber? Então, nós estamos assim, em cima. Então, como diz a Neiva, né, o governo federal quer piorar a situação dos efetivos. Mas a situação dos contratos, da terceirização, tem situação pior ainda que a de vocês, em termos de previsibilidade de salário no mês e tal, e de dinheiro que acaba indo para essas empresas de fachada, essas empresas que têm o mesmo dono, tem várias empresas. É uma coisa assustadora. Você sabe que isso é um fenômeno desde os anos 90, né, da lei da responsabilidade fiscal, né, o limite de gasto com o pessoal, e agora entrou na Assembleia Legislativa. Vocês viram que o deputado Issur falou, olha, tem projeto do governo de aumento de impostos, mas também essa semana entrou um projeto de teto de gasto. E o teto de gasto, né, a gente devendo o professor em sala de aula, se bota um teto de gasto para dizer que não vão prover, né? Então, esse é um debate que vai aparecer. Então, a prorrogação dos contratos vai estar no meio disso. Aumento de impostos, sim ou não, do governo, 13º, o teto de gastos, teremos uma semana fortíssima. Mas aí, para os deputados darem uma atenção especial, é muito importante. Eu, por exemplo, tenho recebido, aqui sobre aumento de impostos, eu tenho recebido o WhatsApp. Eu recebi da CDL, da Câmara dos Lojistas de Nova Prata. Recebi lá de não sei o que, olha, deputada, no meu WhatsApp. Então, o WhatsApp é disponível, então nós vamos ter que nos organizar. Enquanto base, não é a Sofia que vai fazer, nós vamos fazer a nossa parte, o Issurcoque vai fazer a sua parte. Nós precisamos que vocês olhem por nós contratados, votem, por favor, contratos de professores. Deputada. Sim. Deputada Sofia, eu solicito vossa compreensão na audiência para que a nossa camarada e colega Vanessa, da Comissão Estadual do Comitê das Contratadas, conclua sua fala, por favor. Tá, Vanessa, tu conseguisse Eu estava esperando aqui, não estava vendo minha tela ainda. Vanessa, conseguisse? Talvez ela não tenha conseguido. Estava dando uma cuidada aqui. Muito bem. Alguma outra sugestão, gente? Alguma outra inscrição? Eu havia me inscrito, deputada. Oi? Quem tinha se inscrito, perdão, que eu não vi aqui, estou até rolando. Eu tinha me inscrito lá atrás. Tá. Então, se perdeu ali nos diálogos. Edson Garcia, palavra contigo. Bom, eu quero aqui só dizer
primeiramente, saudar a senhora, a deputada Sofia, o deputado Issur, a presidente do sindicato, a professora Helenir, os colegas do Comitê de Contratadas e Contratados e demais colegas e demais presentes, e dizer aqui que os colegas, professores, professoras, funcionários, funcionárias e especialistas contratados e contratados são imprescindíveis para que as escolas funcionem. Nós temos escolas no Estado, e eu quero reafirmar isso, que tem somente a direção que é contratada, deixando claro o quão importantes são e o quão valorizados devem ser. Eu estou nessa luta desde 1991, então desde 1991, não só condições de trabalho, como concurso público, como todo tipo de benefício e vantagem para nós contratados e contratados. E eu tenho que dizer aqui que é a primeira vez que nós chegamos a este ponto de uma audiência pública na Comissão de Educação. Porque a Comissão de Educação, e aí eu louvo aí o trabalho de vocês, desta comissão, porque nunca chegou ao ponto da Comissão de Educação abraçar nossa causa. E esta causa é extremamente importante e agora nós estamos conseguindo chegar a esse ponto. Mas, enfim, este momento é o momento que nós temos que garantir, sim, os postos de trabalho de cada uma e de cada um, com essa renovação inicialmente e com essas emendas que tomara sejam aprovadas por todos os demais deputados, ou pela maioria, com muita pressão da gente. Por quê? Porque nós não queremos que aconteça como aconteceu agora no Paraná, aqui, nosso vizinho. O Paraná tem aquele contrato, e os contratos são por 3 anos, e esses 3 anos, tu pode ter uma renovação no contrato, e eles tiveram que fazer uma greve de fome, que assim mesmo o governo não olhou para eles, estabelecendo que todos os contratados e contratadas tenham que fazer uma prova como um concurso para poder ingressar como contrato. Ou seja, não está valorizando em nada os colegas que já estão na ativa trabalhando naquele regime. Então, nós precisamos aqui, e temos que ter essa noção de que a vida não é nada fácil, mas que a gente tem que se unir para lutar, e por isso eu louvo também o trabalho, que foi um trabalho coletivo dessa Comissão de Educação, com o comitê, com o CEPER Sindicato, para que a gente pudesse construir essas emendas. Porque essas emendas, elas não resolvem, com certeza não resolvem. Nós gostaríamos que o governo olhasse, que o governo valorizasse anualmente todas e todos, porque é inadmissível nós temos que passar todos os anos por este momento de tensão pela renovação. Mas nós temos que ter também a visão de que nós garantindo isso, que é a nossa luta neste momento, e com essas emendas, nós garantimos condições muito mais razoáveis, se pudermos dizer assim, do que nossos colegas que estão lá na iminência de serem desligados e terem que passar pelo crivo de uma prova. Ao invés de passar pelo crivo de uma prova, nós queremos sim é que esse tempo, cada dia de prática de contrato, seja sim hipervalorizado na hora que a gente passa por um processo de concurso público, para que todos esses contratados e contratadas tenham já um patamar bem mais avançado para que a gente consiga galgar o seu lugar e ocupar o seu próprio espaço, que é de direito. Porque todos nós aqui sabemos que este tempo de contrato, eu tenho colegas que estão há 29 anos no contrato, e todos sabem que esse tempo de contrato é um tempo que mais que provou a capacidade de cada uma e de cada um, e é muito superior a qualquer tempo de estágio probatório. Então, todas as colegas e os colegas contratados são importantíssimos. Não queremos que haja esse processo similar ao Paraná, que é desleal, é exigindo que eles façam essa prova, e nós queremos sim que o governo haja
neste momento, que é o momento que todo mundo está aí com muita dificuldade, com muita fragilidade, não só emocional, devido à pandemia, com garantia de seus empregos, garantia de seus postos de trabalho e valorização. É isso, deputada. Muito obrigado. Muito obrigada, Edson. Excelente. Foi bom retomar todos esses elementos históricos e também da conjuntura. Bem-vindo, Gilberto Coraza. Está o seu microfone aberto aqui. Nós temos a Cândida Rosseto inscrita. Se a Vanessa conseguiu voltar, eu lhe chamo em seguida, Vanessa. Porque a Vanessa eu acho que ela chegou, Sofia. Pelo que eu vi, ela entrou aí. Mas se quiser passar para ela, fala primeiro. Eu não estou enxergando, Vanessa. Ela estava tentando reiniciar. Está na listagem. De repente não conseguiu acessar ainda o áudio e o microfone. Bem, uma boa tarde a todas e todos. Uma saudação especial, deputada Sofia, deputado Issur, todos os lutadores do nosso sindicato, especialmente aí o pessoal do comitê dos contratados, das contratadas, né, por esse movimento, né, de tamanha importância nesta seara da história. Eu gostaria, sim, de inicialmente fazer uma reflexão, né, porque todas as falas aqui, elas trazem à tona o que visceralmente está acontecendo no tema da precarização e da exploração nas relações de trabalho, né? E isso se dá tanto nos contratos, quanto mais agora nesse processo de terceirização. E a gente precisa, nesse momento, fazer a reflexão, porque nós precisamos de ação, de movimento, mas ele tem que estar alicerçado nesse processo aí do que de fato está acontecendo. Quando a gente anunciava o golpe, né, o golpe que impeachmentou a presidenta Dilma e que aprovou a emenda constitucional 95, que fez a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, e agora todo esse processo que nós estamos sentindo aqui na pele, tá? Era a denúncia de que isso estouraria e que ninguém estaria fora desse processo. Tá? Infelizmente, os mais atingidos é a ponta, é o elo da corrente de todo esse processo que é mais fragilizado. Então, é importante que a gente entenda e que a gente tenha esta clareza, que neste momento, né, a Vanessa eu acho que ela foi perfeita nas ações que ela fez, quando ela disse de que existe um processo de culpabilização do indivíduo, do colega trabalhador e trabalhadora. Não, a culpabilização ela tem que ser canalizada para um projeto em curso, que é um projeto privatizador do serviço público, de destruição do serviço público, e para isso aniquila com todo o tema das mínimas condições de trabalho e das relações trabalhistas. Então, eu queria reforçar este elemento, porque a gente tem que tratar com a luta necessária, mas também tratar com o que nós temos de real. A correlação de forças hoje, né, tanto em nível nacional quanto no Estado, porque vejam bem, nós estamos num momento de luta para que não aconteça nenhuma demissão de contratado, pela renovação dos contratos por concurso público, né, contra as terceirizações, mas existe no governo do Estado, né, o governador Eduardo Leite, a execução de um projeto privatista de educação. Não. E aí, a própria PEC que está acenando aqui para o congelamento, para a PEC do Estado, né, para congelamento de investimento nos próximos 10 anos, justamente dialoga com todo esse processo de privatização e de precarização nas relações de trabalho. Por isso, eu me inscrevi mais para a gente problematizar. Eu sei que não é o primeiro, eu sei que tem muitos debates em curso, né? Mas para dizer, para que a gente tenha ciência
essa luta e qualquer outro servidor seja efetivado, que esteja aposentado. Então, esta luta ela é uma luta de todos nós, né, e que nós precisamos abraçar e fazer no cotidiano, né? Não de tempo em tempo, mas ela tem que estar no nosso cotidiano como um processo de luta que faz parte da luta pela educação pública de qualidade social. Aliás, deputada Sofia, nós estamos voltando no tempo em que tanto a reforma administrativa do Bolsonaro, o governador Eduardo Leite está apontando aqui, é para a gente retroceder, e a gente está vendo nas terceirizações nas escolas, a indicação, gente, a indicação meu Deus, de agentes públicos, algo que é um absurdo, é nós voltarmos na época dos coronéis lá na velha república. Então, nós temos uma luta muito árdua pela frente, que vai exigir de nós muita força para derrotar esse projeto e para derrotar esses governos que estão matando com a classe trabalhadora e com a educação pública. Certo, obrigada, Cândida. Tens razão, aqui, se não me engano, é Alvorada. As direções de escolas são indicadas são CCs, são cargos comissionados. Não está longe essa realidade de voltar para todo o serviço público, né? Só os amigos do rei ingressarem no serviço público. Muito bem. A Vanessa não voltou? Voltou, sim. Vanessa, passa a palavra para que concluas. Antes de me chamar de novo, tá me escutando? Sim. Tá me vendo? Sim. Mas eu vou desligar a câmera para ver se não dá problema na fala. Não sei, mas é que assim, eu estava só terminando já, né? Eu já estava encerrando a minha fala. E bem como a Cândida falou, né? A gente está em processo de luta sempre, e a nossa luta é sempre para esses com os trabalhadores, não é para, é com os trabalhadores. Nós somos trabalhadoras e trabalhadores, né? E a gente tem que estar sempre nesse processo de luta. Então, como a Cândida bem falou, e as outras falas foram, a gente se repete, mas a gente quer demonstrar o quê? Que nenhum trabalhador, volto a dizer, nenhum trabalhador escolhe ficar numa situação precária. Os 5 anos são um meio, mas não vai resolver o problema. Isso daria para a gente respirar um pouco e pensar em outras formas, e aquilo que eu deixei no ar, anteriormente, concurso público não é a primeira via de solução para esses trabalhadores que estão contratados hoje, A gente precisa de concurso público, sim, mas com garantia de emprego para todas e todos. O que fazer se alguém, por exemplo, não passar no concurso? Lembrando que um concurso não diz qual é a tua capacidade. Ele não vai dizer se tu está apto ou não. É a prática, que é o critério da verdade. Muitos de vocês sabem muito bem, conhecem muito bem essa fala, Então, a nossa prática ela já está aí, ela está sendo feita, nós trabalhamos, e o que a gente quer, então, é direitos. O que a gente quer, então, é não viver mais dessa forma precária que nos é imposta, e que não é uma escolha, como eu falei antes, de nenhum trabalhador. Espero que a gente consiga sucesso nessa empreitada, que é uma das batalhas que a gente está travando nesse momento. Convido todas as contratadas, os contratados, trabalhadores que são efetivos, para se juntarem conosco nessa luta, para que a gente consiga não somente a efetivação das trabalhadoras aqui do magistério, mas que também se consiga direitos e dignidade para as terceirizadas que estão nas escolas hoje também. E que, inclusive, aproveitando para encerrar, falando que as terceirizadas que estão trabalhando para a empresa YC Serviços, elas têm trabalhado sem transporte, sem vale transporte, sem vale refeição. E outra coisa, as CREs estão mandando elas ficarem todos os dias na escola. E outra coisa, elas não receberam EPIs. Então, a gente está vendo mais um problema, mais um escândalo contra uma trabalhadora precarizada, que é uma situação idêntica à de uma contratada. A gente não tem os mesmos direitos, mas a gente exerce o mesmo trabalho. Então, vamos parar para pensar e vamos colocar a luta das trabalhadoras aí em prática, para que a gente avance e
e os trabalhadores deixem de perder direitos, né? Que a gente comece a ganhar. Era isso. Muito obrigada. Ótimo, Vanessa. Qual é que é a coordenadoria que tem essa YC serviço? É geral, né, Sofia? Acho que essa, não sei se tem algum representante do governo, mas acredito que seja essa empresa que foi contratada, né, para prestar o serviço terceirizado. E agora, qual é a CRE, né? Daí não, também chamar, é que eu soube... É que eu soube que há várias empresas, está picotado isso, inclusive, gente, eu fico imaginando uma Porto Alegre multiplicada pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu não dormirei mais, porque é uma loucura total. A gente tem que lidar com um sindicato que é do Asseio, que é o sindicato cujos trabalhadores estão em tudo que é lugar, então não existe uma vida orgânica, muito diferente do CEPER sindicato, né? E ao mesmo tempo, com o Ministério Público do Trabalho, que tem o seu tempo... Não é o tempo da gente, que a gente precisaria para receber o salário EPI no outro dia. É muito difícil, muito difícil. Bem, o Fábio está se inscrevendo novamente. Antes do encaminhamento, que o Fábio é a segunda inscrição, pergunto se tem alguém em primeira inscrição. A UERGS aqui, a Manuelita está aqui, né? Está dizendo que a Associação dos Orientadores vai se manifestar. Acho que tem a Solange, está com o microfone ligado, Solange. Está dando eco. Não, é porque eu me... Deu, obrigada. Porque é muito importante para nós que a associação de supervisores, orientadores, conselhos, todos se manifestem além dos próprios interessados e das próprias interessadas, tá? Muito importante. Eu pedi para a Vera se ela pode colocar aqui, não sei se ela vai conseguir colocar as emendas aqui. Quem ainda não recebeu, não tem as emendas, se quiser, por favor, coloque o seu telefone celular aqui no chat, que nós vamos copiar, tá? E mandamos, porque é bom ter as emendas para encaminhar, né? Também, se quiserem, nós mandamos esse quadro da relação contratados eu não consigo colocar no chat, mas consigo mandar por WhatsApp, como mandei para alguns grupos que estavam polemizando, eu mandei aquele quadro para as pessoas enxergarem. Então, quem quiser, ó, a Michele aqui, eu vou pedir para as gurias irem anotando, Michele Machado, os celulares, aí nós mandamos as emendas, tá bem? Manuelita, obrigada, Manuelita. A associação é importante que as associações se manifestem. Andréa também, nós estamos salvando aqui esse chat, né, Loiva? E aí poderíamos pegar os números, mandamos por WhatsApp e vocês trabalham também por lá. Ótimo, Loiva, obrigada. Então, só temos a inscrição do Fábio, tem alguém em primeira inscrição que gostaria de alguma sugestão ou tirar alguma dúvida? Eu me inscrevi, mas não sei, a minha internet está um pouco lenta, não sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim, Solange, eu não vi, eu peço desculpa, não vi a tua inscrição. Fala, Solange. Depois vamos para a rodada final. Tá. Rapidamente, saudar o trabalho da comissão, saudar também o trabalho do Comitê das Contratadas. Só lembrando naquilo que o Edson falou, o governo caminha para uma terceirização, e uma terceirização em todos os setores. Então, a gente tem uma grande preocupação com a questão dos contratos, porque se eles são precarizados, e eu não falo do trabalho de quem é contratado, trabalhei muitos anos com colegas contratados, são excelentes profissionais, trabalham em outras redes, concursados, particular. O problema da precarização é a forma que é feito o contrato. E eu não quero ser pessimista, mas tende a piorar com a terceirização geral. E aí a gente sabe como funcionam as cooperativas, né? De repente elas quebram, de repente não recebem. Então eu penso que se nós conseguirmos, neste momento, que é um momento muito difícil da correlação de forças, e nós vivemos em meio à pandemia ainda,
Você sabe que o sindicato sempre foi para fazer luta de rua e nesse momento está um pouco difícil, né, gente, de fazer luta de rua com esse grau de infecção que está aumentando aí. Mas se nós conseguirmos a prorrogação dos contratos de 5 anos ou muito mais de 1 ano, vai ser um avanço. E eu não falo no lugar de fala dos contratados, eu falo no lugar de fala do momento que a gente está vivendo, como foi citado aí, da questão do Paraná, que simplesmente foram demitidos, foi feita uma exclusão, inclusive, dos servidores, que não do magistério. Então, o que nós conseguirmos neste momento vai ser uma vitória significativa. E que eu acho muito bom que o pessoal coloque isso também, que concurso o pessoal não é contra, porque é importante. A gente sabe que, pelo que pretendem votar, até 2021 não terá concurso, porque já foi votado isso aí para a tentativa de renegociação da dívida do Estado. E com a PEC 289, que o governo do Estado pretende colocar em votação, que é mais uma reforma da reforma, quer dizer, é o fim do serviço público, que coloca que por 10 anos não fará concurso e pode depois aumentar por mais 10 e mais 10. E essa é uma luta também que a gente tem que estar atento e participar. Então, só para saber que isso é muito importante, que a gente consiga a prorrogação e lute também pelos concursos. E queria deixar meu abraço aqui, principalmente para as mulheres que estão nessa luta ativa, né? E nós temos ciência que os contratados realmente sofrem muita retaliação, mas a retaliação maior que sofrem é por parte do governo do Estado, porque os trata muito mal, né? Quando não pode ficar doente, não pode faltar. Se ficar doente, lembra, a gente já fez até uma audiência pública para que não fossem demitidos e foram demitidos doentes mesmo. Então, a gente sabe que tem muita gente indo trabalhar para receber o Vale Transporte. Tem gente indo trabalhar doente com medo de ser demitido. Então, o nosso alvo é o governo do Estado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Solange, você passar as palavras, como todos e todas de vocês. Acho que aqui a gente tem uma grande consciência e grande unidade sobre em que tempo nós estamos tentando fazer essa conquista, né? Da contracorrente de desmonte geral, assim, do Estado e dos direitos, né? Muito bem. Vamos, Fábio, ouvimos a tua fala, você tem algum outro encaminhamento? E aí nós vamos encaminhar a nossa audiência, tá bem? Ok, deputada. Eu quero colocar aqui para todas e todos, novamente, finalizando a nossa fala pelo comitê, é que o companheiro Edson, do sindicato, falou que tem uma colega com 29 anos, né, trabalhando como contrato, e a gente tem casos com 5, com 10, com 15, com 20, com 25 anos, enfim. Né? E quero voltar para a primeira audiência pública que nós realizamos na frente parlamentar das educadoras contratadas, que foi no dia 11 de dezembro de 2017, e nas outras que nós tivemos agora, juntamente com a Comissão de Educação, a deputada Sofia Cavedon, em que nós convidamos a doutora Marilinda e a juíza Valdete Severo. E nessas duas audiências, tanto a audiência última, que elas se fizeram presente conosco, deputada Sofia e demais pessoas da mesa e presentes na nossa audiência pública, elas colocaram que o período desse tempo que as pessoas estão já não se caracteriza mais como um contrato emergencial. Sendo assim, existe uma brecha nessa questão. Essa brecha que se abre é daquela colocação anterior e que nós já colocamos nas nossas reuniões, que se nós não somos contra o concurso público, nós temos nossa posição dentro do comitê, que nós também defendemos o concurso público. Mas a forma de combater a precarização do trabalho e combater essa terceirização é lutar para nós conquistarmos a nossa efetivação, porque essa brecha está relacionada com aquele assunto anterior que eu coloquei, a gente lutar dentro do nosso sindicato, dentro da Comissão de Educação do Estado, dentro das demais organizações que defendem a educação pública, no combate a essa precarização e essa terceirização, para fortalecer, para a gente conquistar essa PEC
no Congresso Nacional em Brasília, para a gente conseguir a nossa efetivação, porque eu tenho aqui, novamente, o documento separado de uma pesquisa feita pelo IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que foi feito em 2017, em que lá eles dizem que nós não somos contra a Constituição, nós estamos apontando que dá para se construir essa PEC. 5.400.000 normas são apresentadas na Constituição Federal, sendo que o número de normas por dia útil são 769 normas. Urge o momento, depois da gente batalhar, lutar pela garantia do emprego das pessoas agora durante a pandemia e conseguir aprovar esse encaminhamento de 5 anos, a gente se fortalecer nessa luta, darmos a nossa continuidade juntamente com a Comissão de Educação, com as demais organizações que fazem parte desse Fórum GT das Educadoras Contratadas, os sindicatos, e nós construirmos essa luta unificada para conquistarmos essa PEC de forma nacional, para termos a nossa efetivação. Isso é muito importante para nós, o encaminhamento de agora, batalhar pelos 5 anos, pela garantia do emprego, mas posterior, a luta não se acabar aqui, a luta se estender, depois que a gente conquistar esses 5 anos, o próximo passo, a gente seguir unificado na luta cada vez mais forte, não somente pela educação pública laica, gratuita e 100% de qualidade, mas no combate à terceirização e no combate à precarização do trabalho, para que nós possamos conquistar a nossa efetivação. Porque foram assim colocadas para nós as palavras da juíza Valdete Severo e da doutora Marilinda, dando exemplo até da questão dos precários de Portugal, onde eles realizaram um concurso interno. E aí a manifestação nossa, que nós temos essas duas situações que nós já falamos aqui. Nós temos a efetivação direta e a efetivação indireta, que é relacionada com o concurso público interno, e que nós não queremos ferir a Constituição, muito pelo contrário, e muito menos atacar o concurso público. Nós defendemos a Constituição e defendemos o concurso público, mas nós entendemos que na situação colocada da brecha, nós temos condições, sim, de lutar e construir essa PEC para que a gente possa, depois de conquistar esse encaminhamento e a garantia do emprego das pessoas, que não sejam demitidas nem durante a pandemia, nem posterior à pandemia, e nós conquistarmos esses 5 dias da garantia do emprego, o próximo passo, nessa nossa luta conjunta, nós unificarmos a luta para conquistar a efetivação. É muito importante isso para todos nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, da nossa categoria, que estamos sofrendo com essa precarização do trabalho. Eu agradeço a todas e todas, aqui em nome do nosso Comitê Estadual das Educadoras Contratadas, e é importante a gente manifestar isso. Ok? Muito obrigado. Bem, lembro que o principal conselho da Marilinda é luta. Temos que lutar. A fala dela diz que depende de muita luta. Isso nós temos acordo, porque não está fácil para ninguém que da classe trabalhadora, né? O Brasil está muito repetido diariamente pelas empresas, eu digo empresas de comunicação, e repetido diariamente pelas empresas, empresas que têm as suas bancadas nos congressos, né? Igrejas, empresas, né? E não falo contra as igrejas, que o Estado é muito grande, que o Estado brasileiro é muito grande, que é inoperante, é ineficaz, e que, né, inclusive, impede o desenvolvimento. Nós temos uma grande luta pela frente, e a PEC aqui do congelamento, ela diz isso, ela vem dizer isso, aqui, ó, parou o Estado até aqui, mais para lá, mais não. Ah, mas precisa de casa, moradia, saúde. Então, o enfrentamento que nós temos que fazer, ele é muito grande. Mas nós também somos fortes, né? Porque nós somos muitos. Esse ano nos tiraram nas ruas. Eu tenho uma frase que é a seguinte: vacina já para a gente voltar para a rua, para as grandes lutas, as grandes mobilizações sociais. Foi só assim que a gente segurou a reforma da Previdência, que ia privatizar inteira a Previdência, individualizar a poupança de cada um. Foi a geral, né? Não foi tão pior, tão ruim, porque a gente fez grandes marchas. Não vai ter outro jeito, tá?
Não adianta, não será dentro dos parlamentos que tem uma maioria rendido ao Estado mínimo, infelizmente, no sistema político-eleitoral brasileiro. Mas, enfim, gente, não é para a gente sair desesperançado, tá? É para dizer que nós estamos na luta, estamos juntos, somos maiores, mais fortes, quando estamos juntos e sintonizados e reforçando-nos mutuamente. Então, eu peço para vocês aqui, todos que mandaram o telefone, a gente vai mandar as emendas. Eu vou pedir para as gurias mandarem por e-mail de todas as escolas as emendas, as gurias da nossa assessoria da comissão. E vamos criar uma mobilização agora. Essa semana é a mobilização pelos contratos temporários, né? Renovados. Eu quero renovados e renovados até 5 anos. Porque aí tem espaço para nós fazer concurso, para a gente enfrentar os outros debates. Este ano ainda não vai dar para fazer, mas a gente se comprometeu, né? O Comitê das Contratadas. Nós vamos fazer um seminário sobre esse tema mais geral. E vamos organizá-lo para fevereiro, certo, gente? Porque janeiro termina aí o nosso calendário, mas agora a gente tem que fazer essa vitória de fim de ano. Mas seminário, me comprometo com vocês em organizar a partir de fevereiro, aí nos primeiros dias da volta às aulas, porque quando vai estar de novo funcionando a comissão não, a Assembleia. Eu estarei na comissão, mas não estarei na presidência. Mas não nos impede a luta, né? Estaremos em muitas frentes juntos e juntas. Não é uma despedida. Amanhã de manhã tem comissão de educação, às 9 horas, a gente vai ler o relatório do homeschooling. Eu sou relatora, contrária ao projeto, no entanto, tem uma maioria sinalizando a favor, e nós teremos na sequência o comitê científico, nós teremos o doutor Eduardo sobre o tema Covid-19, contaminação, abertura de escolas. Então, se vocês puderem, quem puder entrar, a gente passa o link, nos pede o link, a gente manda e-mail, não tem problema, tem como acessar o link, entrar, acompanhar. Amanhã de manhã pode falar dos contratados, pedir apoio para a comissão na hora dos assuntos gerais, tá? Então, amanhã de manhã tem esta reunião. E segunda-feira que vem tem audiência pública e terça tem comissão de novo de manhã. O último dia nosso vai ser dia 22, eu espero estar celebrando com vocês no fechamento, né, desse ano da comissão, celebrando que a gente já aprovou a prorrogação. Tá, queridos e queridas? Uma boa noite para todos e todas. Seguimos juntos. Excelente reunião. Grande abraço. Estamos com 88 pessoas ainda na sala, passamos de 100, mas também nas nossas redes. Eu transmito no meu Face. Está muito bacana. Chegamos a 2.400 pessoas. Estamos no YouTube da Assembleia, estamos na TV Assembleia. Então, todos estão sabendo dessa luta, dos temas, das dificuldades da nossa intenção coletiva. Parabéns ao CEPER Sindicato, à direção do CEPER, parabéns ao Comitê das Contratadas e Contratados, obrigada ao ERGS, à Associação dos Servidores Orientadores, sempre parceiros em todas essas lutas da educação pública, e a cada um e cada uma de vocês, obrigada, Eulália e a Loiva, até amanhã de manhã. Então, bom descanso. Está encerrada a nossa audiência pública. Deputado Issur, desculpe, normalmente ele acompanha até o final. O senhor quer, por favor, dar seu recado final? Se não saiu ainda. Nós estamos com a assessoria dos... Ó, viu, gente? Vê se eu não conheço a pessoa. Aqui, mas eu vou mostrar como é que eu estou. Eu estou aqui, e olha aqui. Vai aí, galera. Olha aí! Então, estou de olho neles, de olho na nossa audiência aqui, me dividindo entre pai e entre professor e deputado hoje. Quero agradecer a oportunidade desse importante debate. É importante nós termos, presidente, todos esses pontos de vista, todas essas análises de fatores e variáveis que muitas vezes nós, talvez, né, no caso do parlamento, do Planalto, não vejamos o que acontece na planície, como esses professores, essas professoras, esses profissionais que têm a oportunidade de estar no dia a dia, convivendo diariamente com essa situação, inclusive com o resultado disso no seu contra-cheque ou na sua garantia de ter
uma profissão amanhã, no ano que vem, ou não. O fato de tratarmos, eu vejo como uma grande conquista o fato de tratarmos de uma extensão dessas possibilidades de contratos, tendo em vista que pode trazer uma garantia maior para esses profissionais. Então, enfim, não vou entrar no mérito aqui, quero agradecer a participação de todos, mais uma vez, e dizer que vou fazer, digamos assim, fazer uma analogia, que cada audiência pública dessa é uma aula. A diferença é que numa sala de aula a gente tem um professor e nessas audiências nós temos 15, 20, 30, centenas de professores participando. Com isso, então, com certeza a garantia de aprendizado sempre é muito grande. Agradecer a minha assessoria que acompanhou a reunião até o momento, e especialmente a ti, presidente, por coordenar também o trabalho dessa assessoria da nossa comissão, que também faz o seu trabalho e que dá plenas condições para que nós, deputados, possamos fazer o nosso papel principal, representar o cidadão, já que toda a parte burocrática e as dificuldades de efetivar essas reuniões parte dessa excelente equipe. Então, muito obrigado a todos e um excelente resto de segunda-feira, que a gente tem uma semana muito produtiva pela frente. Bacana, Isur. A gente que agradece essa parceria bem bacana, viram? Eu tinha certeza que ele estava ali, o deputado Isur. Vocês podem contar conosco coordenando esse processo aí nessa semana, deputado Isur, que queremos que seja vitorioso. Né? Tenho certeza que o empenho vai ser bem bonito. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço, tchau, gente. Bom descanso. Abraço para os filhotes aí, Sur. Você acompanhou ao vivo pela TV do Parlamento Gaúcho a transmissão da reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela